Hola, hola niños. Hola, ¿cómo están, muchachas y muchachas? Buenas tardes o buenos días. Muy bien. Dale, muchachos y muchachas, vamos a empezar la clase hoy, ¿no? Con el tema de acércate. Nosotros ahora vamos a estudiar la parte de los artículos en español. Mira, el concepto de los artículos en español suelen ser igualito al portugués, pero su escrita es un poco distinta, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver lo que tenemos ahí. Empieza con observar las imágenes y luego leer la tira cómica de Nick. Ustedes tendrán que abrir los libros en la página 40 y 41. ¿Perfecto? Entonces vamos. ¿Qué tenemos en Nick? Uh, Nick es un autor que creó Gaturro. Es el personaje más importante del español. Gaturro, ¿no? Dale. Entonces, mira, vamos a marcar las palabras más importantes. ¿Viste? Empezamos. Cómo me gusta mi ventana, mi silloncito, mis almohadones. Este que se dice Gaturro. Hay que volver al cole, Gaturro. Te compré cuadernos, lápices, cartuchera, mochila. Toma todos los útiles. No, gracias. Prefiero quedarme con los inútiles. Muy bien, dale, dale. Entonces, mira, vamos a marcar algunas cosas, ¿sí? Dale. A ver, cartuchera, mochila, ¿sí? Y útiles. Esta acá quiero que ustedes marquen ahí, porque son palabras importantes, ¿sí? Palabras importantes. Cartucheira é o estojo, tá bom? Mochila, mochila. Útiles, acá, são objetos escolares, tá, turma? Então, ó, vamos traduzir isso aí. O que o Gaturu fala? Como eu gosto da minha janela, tá vendo? A minha ventana, como eu gosto da minha janela. Mi silloncito, ou seja, a minha poltrona. Mis almohadones e as minhas mofadonas, as minhas mofadas, né? Então a mamãe fala assim: você tem que voltar ao colégio, Gaturo. Eu comprei caderno, lápis, estojo e a sua mochila. Toma aqui os seus objetos. Só que objetos em espanhol é úteis. Então ele fez uma brincadeira. A mamãe fala: toma aqui todos os úteis. Ele fala: não, graças. Prefiro quedar-me com os inúteis. Ou seja, ele não quer, né? Turma, nós vamos aprender os artigos, tá bom? Então, ó, esse al acá, grifa, al, tá bom? Grifa aqui los, grifa aqui também los, tá bom? Que eu já vou explicar lá na frente o que significa, tá ok? E quando se usa. Muy bien, dale. Vamos para la parte de la gramática, ¿sí? Vamos a ver abajo qué tenemos. Ojo, cartuchera es la forma utilizada en países como Argentina, de donde es Gaturro, el personaje creado por el humorista gráfico Nick, Perú y Venezuela para referir-se ao estuche, tá bom? Estujo. Então, ó, essa parte aí é bem importante, ó. Artículos definidos e indefinidos. Muy bien. Los artículos definidos anteceden a algo determinado, conocidos ou identificable por el interlocutor ou lector. Então, ó, o artigo definido, tá bom? O artigo definido, ele vai aparecer quando nós já sabemos o que significa, tá bom? Sempre vem antes de um substantivo, tá ok? Aqui, ó, vendo? Usos, substantivo masculino singular. Então, ó, o artigo que eu vou usar para substantivo masculino no singular é o ele, tá ok? Ele. Ó, não coloquem lo. Existe o lo, sim, só que vocês vão aprender lá no 8º e 9º ano, porque é um pouco complicado para vocês agora. Então, ó, não coloquem lo. Sempre o ele e o lá. O los e o las. Tá bom? Então, assim, quando for
o substantivo masculino no singular, você vai colocar ele. Olha o exemplo aí, ó. El ônibus escolar sempre chega a las 7 de la mañana. Então, eu coloquei aqui, ó, ele, tá bom? Substantivo masculino, ele. Singular. Agora, aqui o ele, né, ó, ele. Aí, vou dar outro exemplo aqui, ó. El aula. El aula de informática está al final del pasillo a la derecha. Professor, por que colocou o aula? Né? Porque acontece o seguinte, uma aula em espanhol começa com a letra A aqui, ó, tá bom? Começa com a letra A. Então, eu não posso escrever assim, ó. Eu vou colocar aqui bem no canto para vocês verem. Eu não posso colocar assim, ó, la aula. Porque senão, na hora de ler, vai ficar assim, ó, la aula, ó, la aula, ó, la aula. Tá bom? Então, por esse motivo, a língua espanhola, ela troca aqui, ó, el, aula. Tá bom? Ou seja, se o próximo substantivo começar com o A, se for um feminino, eu vou trocar pelo ele, para ficar el aula, e não la aula. Ó, la aula. Para não acontecer isso, coloca-se o quê? El aula. Muy bien, dale. Entonces, mira, acá tenemos el aula de informática. ¿Sí? Durante el recreo vamos al comedor para saciar el hambre. Tá bom? Hambre. Vocês estão vendo aqui? Professor, você falou assim que só quando começa com A. Sim, aqui tá o som. Aqui tem um pequeno detalhe, tá bom? Porque aqui começa com H. Só que o H em espanhol não tem som. Então fica assim, ó, hambre. Tá bom? Se eu colocasse um A aqui, um lá, ia ficar la hambre. Ó, la hambre, ó, la hambre. Então, em virtude disso, os espanhóis trocaram o ele o lá pelo ele. Ficou el hambre, tá ok? Então, regra geral, sempre usar o ele. Regra geral, sempre usar o ele. Se a próxima palavra começar com A ou tiver o som de A, troca. Ou seja, a gente vai usar o ele também. Vai ficar el hambre, el aula, tá ok? Bom, vamos ver quando a gente usa o lá. Olha aqui, ó, o lá. O lá é o substantivo feminino no singular. Professor, pode dar exemplo? Olha o exemplo aí, ó. La biblioteca es amplia y tiene todo lo que necesitamos. Tá ok? Então, como que é o ele? Como que é o a? Lá. Tá bom? Qual é o plural do ele? Los. Tá bom? Los. Qual que é o plural do lá? Las. Tá ok? Então, vamos ver aí o plural do lo. Ó, o plural do lo vai ficar da seguinte forma. Presta atenção. Ó. Los profesores son amables y divertidos. E o plural do las vacaciones son en julio. Perfecto, dale. Tranquilo, en sexto año. Muy bien, es tranquilo, ¿no? Entonces, mira. Então, aqui, todo esse quadro, eu mostrei para vocês os artigos definidos, tá bom? E, recapitulando, quais são os artigos definidos? Nós temos o e, que significa o, tá bom? Anota isso no canto. E nós temos o los, que significa os, tá? Nós temos o lá, que significa a, e nós temos o as, que significa as. Pronto, tá ok? Prestem atenção, eu não escrevi lo ali, tá bom? Isso é muito importante. Eu não escrevi lo, eu coloquei o quê? Los. Dale, tá bom? Sempre que a próxima palavra for masculino, assim, ó, el auto, ou seja, o carro, el auto, el hombre, el muchacho, el niño. Ahora vamos a estudiar los artículos indefinidos, que em português suelen ser como uma, uns, uns, uma, umas, né? Vamos ver aqui como que isso acontece no espanhol. Ó, presta atenção.
ok? Substantivo, a gente vai usar ele antes de substantivo, ok? Masculino no singular. Indica uma incerteza, algo que não é conhecido, bom? Assim, ó, um menino veio aí. Ah, um menino quem? Ó, um menino, qualquer menino, ó, eu não sei. Qualquer chico, ¿no? No sabemos quién es. ¿Dale? Entonces, mira, los artículos indefinidos anteceden algo indeterminado, no conocido o no identificable por el interlocutor o lector, ¿no? Entonces, mira, el ejemplo que nosotros tenemos ahí, el uso del un. Ejemplo, en el estuche hay un sacapuntas, ou seja, no estojo tem um apontador, ou seja, qualquer um apontador. Eu não estou falando assim se é um apontador amarelo, um verde, um azul. Não. Qualquer um. Sacapuntas. Dale? Una. Nós vamos usar antes de substantivo feminino. Exemplo, ó. Necessito que me prestem uma goma. Não encontro a minha. Preciso que vocês me prestam uma borracha. Não encontro a minha. Unos, que seria uns em português, tá ok? Ó, unos, substantivo masculino plural, vamos lá? Ou seja, antes de substantivo masculino, né? Sabendo que o una, unos, unas são artigos, em espanhol, artículos, não? E qual é o exemplo que nós temos para unos? Tengo unos compañeros de clase que son de Costa Rica. Tengo unos compañeros de clase que son de Costa Rica. O sea, uno compañero no le dice acá quién son estos compañeros, ¿no? O sea, cualquiera que sea este compañero. Y el plural, ahora tenemos unas. Nós vamos usar antes de substantivo no plural. Como que fica? Mi cuaderno tiene unas hojas recortadas, decoradas, ¿no? Decoradas. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, mira, esta parte acá, esta parte es solamente del uso de los artículos, solamente los artículos indeterminados. Voy a marcar acá, o sea, voy a esta página, ¿no? Esta página está solamente los indeterminados. ¿Y cómo se da el uso? Mira, en español, significa un, tá bom? Unos significa uns, tá bom? Una significa uma e unas significa umas, tá? Então é isso aí. Muito, muito fácil. Bom, vamos para a próxima página. Mira, vamos a ver o que temos na próxima página. Temos página 41. Sí, página 41. Entonces, mira, a la página 41 tenemos las contracciones, ¿sí? Essa parte das contrações, turma, seria aquelas preposições em português. Exemplo, eu vou ao mercado, tá bom? Quando eu falo eu vou ao mercado, presta atenção que eu estou usando duas palavras textuando. Tá? Quando eu uso vou ao mercado, eu estou usando duas palavras. Ó, exemplo, ó, aqui, ó, quer ver? Vou ao mercado. Eu tenho vou, é um verbo, certo? E isso eu estou falando no português porque em espanhol será a mesma coisa. O que é ao em português? Nós temos o a, ó, nós temos o a, que é uma preposição, e nós temos o que é um artigo, tá bom? Artigo masculino singular. Então, esse ao é a junção de duas palavras. Quais? Uma preposição a e um artigo o. É por isso que eu falo assim, vou ao mercado. E isso em espanhol, como que acontece? Em espanhol acontece essa construção aqui, essa
contracção aqui, ó. Vou al cine. O que é al? Então, esse a aqui vem do verbo ir, ó. Quem vai a algum lugar. E o o é do o cinema, que no caso, ó, vou al cine, ó, do cine, tá bom? Então, a junção fica al, tá bom? Vou al cine com meus companheiros de classe. Agora, vamos ver por que tem esse dele aí. O dele em português seria do. Mas vamos estudar. O que é o do em português? Todo mundo sabe que é a preposição de mais o artigo o. Tá bom? O que é o da em português? Todo mundo sabe que é o de mais o artigo a. Tá? Os professores já ensinaram para vocês. Tá bom? Professora Eva ou professor Renato. Do preposição de mais artigo o dá preposição de mais artigo a. Em espanhol, o que acontece? Em espanhol eu tenho preposição de mais o artigo o. Como que é o artigo o que nós acabamos de estudar? Ele. Então, quando junta, fica o quê? De. Qual é o exemplo? Vengo del colegio directo a casa. Ou seja, venho do colégio. O que é do em espanhol? Del. Tá bom? Vamos estudar aqui embaixo. O que está falando do ojo? Em espanhol, el encuentro de las preposiciones a y de con los demás artículos no forma contracciones. A los, a las, de la, a un. Bom, a gente vai ver isso aí nos exercícios, tá bom? Então, mira, vamos a las tareas. Tarea 2. Vuelve a leer la tira cómica de la actividad 1. Identifica los artículos y contracciones utilizados. Então, lá na tirinha do Gaturro, na página 40, ustedes tendrán que marcar o escribírselos acá en la tarea 2 todas las contracciones, ¿tá bom? Y todos los artículos. A tarea 3. ¿Qué útiles escolares necessitam para realizar as seguintes ações? Então, ó, quais são os objetos escolares que você precisa para fazer as seguintes ações aí? Por exemplo, ó, borrar. Borrar é apagar. Apagar, o que a gente precisa de para apagar? Borracha e apagador. Como que é apagador? Borrador. Como que é borracha? Goma. Só que nós vamos escrever, vocês terão que escrever aí no livro, na página 41, com os artigos. Então, vocês terão que escrever assim, ó, el borrador, la goma. De novo, ó, el borrador, la goma. Quer ver? Vou colocar o exemplo aqui. Vamos ver se tem el borrador. Olha, tem el borrador, la goma. Então, ó, qual é o verbo que nós estamos usando? Nós estamos usando o verbo borrar, que é apagar. Depois, florear, cortar, escrever. Escrever com e escrever em. E depois, pegar. Pegar é colar, tá bom? Fiquem espertos que é colar. Tá? Depois, na tarefa 4, temos a tarefa 4. Completa as frases com as preposições a ou de. Aqui são as preposições, tá, turma? E as contrações que eu ensinei, tá bom? Na questão 5, a questão 5 é para ver se você realmente entendeu. Então, você vai completar, ó, lê a descrição de um colégio e completa o texto com os artículos definidos e indefinidos e as contracções que correspondem. Mira, então, mira, acá é um texto e vocês terão que poner esta parte con los artículos definidos e indefinidos. Dale, muy bien. Haciendo un recuerdo, haciendo un repaso, ¿no? Un repaso, tenemos los artículos. El, la, las, los. Muy bien. Después, los artículos indefinidos. ¿Qué tenemos? Unos, una, unas,
Después tenemos las contracciones de la, al. Deixa eu ver aqui mais um que vocês terão que usar. Já falei, eu acho que já falei todos. Tá. Então, ó, as contrações. Eu vou explicar. Del significa do. De lá significa da. E o al significa ao. Tá bom, turma? Esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque o conceito é gramatical, tá bom? A gente se vê. Un beso grande y nos vemos pronto. Hasta luego.